Olá, meus amados, graça e paz. Nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada, na última quinta-feira, nós concluímos o capítulo 7º. E no capítulo 7º nós estávamos falando sobre a luta que travamos contra o pecado, né? Falamos sobre a luta que existe, mas que nós devemos viver a nova vida que o Senhor nos deu, mas isso gera uma luta que nós travamos no nosso dia a dia para mantermos a nossa fidelidade a Deus. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo a partir do capítulo 8º, do verso 1º, e nesse capítulo 8º, verso 1º, em diante, Paulo vai discorrer sobre a vida pelo Espírito, né? A vida que o cristão tem pelo Espírito. Quero ler o primeiro verso e o segundo verso desse texto, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Muito bem. Esse texto, então, ele começa falando, portanto, ele aqui está chegando a uma conclusão. Portanto, significa que ele falou várias coisas antes e agora ele está concluindo. O que ele estava falando sobre a lei do pecado, sobre as lutas que o cristão trava, né? E há uma nova vida que o cristão recebe, e agora ele fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há uma condenação, por quê? Porque antigamente você tinha uma condenação sobre você, mas a partir do momento que houve uma libertação por meio de Cristo Jesus, você recebeu um decreto de justificação sobre a tua vida, um decreto de libertação dos seus pecados, libertação da escravidão na qual nós vivíamos anteriormente. E então aqui está falando e fala, por que então não há condenação? Aí nos vem uma nova lei que o apóstolo Paulo nos apresenta, porque a lei do Espírito da vida age no crente. É o que está falando aqui o verso 2º. O verso 2º diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, aquela que nós vivíamos antes, escravizados ao pecado. Então, a lei do Espírito gerou vida em mim. Essa lei do Espírito é o resultado da presença habitadora do Espírito Santo na vida do cristão. A partir do momento que o Espírito Santo ele habita em nós, e todo cristão recebe o selo de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo, e então esse cristão, essa presença do Espírito Santo habitadora gera mudanças, né, na vida do crente e liberta esse crente. Essa aqui é uma nova criatura. Liberta do quê? Primeiro, liberta da escravidão do pecado. Capítulo 7º, verso 23, nos fala assim: mas veio outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, o cristão era alguém escravizado, né?
antes de ter Cristo, ele era escravizado. Então, a partir do momento que ele recebeu a Cristo, ele passou a ser alguém liberto. Então, ele foi liberado da escravidão do pecado. E, consequentemente, ele também foi liberto da condenação da morte, né? Como o apóstolo Paulo fala, versos atrás, ele fala, porque o salário do pecado é a morte. Então, a morte era algo que estava vivo na vida do cristão. Parece um contraditório, né? Então, algo muito real na vida do homem e da mulher sem Cristo Jesus. Quando recebeu Cristo Jesus, ele deixou essa morte e recebeu uma nova vida. E então, essa lei do Espírito que agora atua na vida dessa nova criatura em Cristo Jesus, ele foi liberto e agora esse Espírito serve de guia para a conduta diária da vida do cristão. Então, o Espírito Santo, o Espírito que habita na vida do cristão, ele é um guia, ele guia o cristão em todas as coisas da sua vida. O Senhor Deus nos dá direção e quem atua, quem nos guia é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos mostra se o que estamos fazendo é certo, se o que estamos fazendo é errado, se devemos ou não devemos fazer alguma coisa, né? Então o Espírito atua em mim, se eu dou liberdade ao Espírito Santo para atuar na minha vida. Então nós vamos sendo guiados pelo Espírito em cada situação da nossa vida, se devemos fazer um negócio, se não devemos fazer um negócio, se devemos fazer uma viagem, não devemos fazer uma viagem, todas essas coisas e tantas outras, nós devemos sujeitar ao Espírito e nos deixar entender o que o Espírito Santo quer da nossa vida, para que nós não venhamos a enfrentar situações que não necessitávamos enfrentar. Muito bem, então o cristão, ele não é apenas liberto, da escravidão, né, dos pecados externos, ou seja, de agressões, de falar, de mentir e de bater em alguém e tal. Antigamente, pode ser que você ou eu, né, tivesse essas práticas, mas o que acontece quando nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor e o Espírito atua em nós e nos guia, ele nos liberta dessas práticas externas, mas mais do que isto, ele gera em nós um novo comportamento e produz frutos na nossa vida. É o que nos fala lá em Gálatas 5, 22 e 23, que dizem assim para mim e para você. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mas as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos para o pecado, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Muito bem, então o texto aqui está falando que existem frutos, ou um fruto que está na minha vida, que é o fruto do Espírito, e isto me leva a amar pessoas, né? E o texto vai falando que amor, alegria, então eu passo a ser uma pessoa alegre, independente se as circunstâncias não são boas, porque a alegria não vem de coisas, a alegria vem no meu relacionamento com Deus. A paz, também eu sou uma pessoa que vive em paz, não porque as coisas estão todas bem ajustadas, tudo direitinho e tal, não, é porque a minha paz vem
ao meu coração pelo meu relacionamento com meu Deus. Paciência, Deus me dá paciência, amabilidade, me torna uma pessoa bondosa, uma pessoa fiel, uma pessoa mansa e que tem autocontrole, ou seja, um domínio próprio. Essas coisas vêm ao cristão, não porque o cristão seja bom, mas porque isso é fruto do Espírito atuando na sua vida. O que significa? Significa que os atributos morais de Deus estão sendo formados no cristão. O cristão está tendo formado em si os padrões morais, os atributos morais de Deus. E então ele tem esses frutos, ou esse fruto, na sua vida. Então, há uma mudança. Então, nós não vivemos mais em condenação, nós somos libertos. E se nós vivemos essa nova vida, coisas vão mudando, não apenas na minha atitude externa, de coisas que eu deixo e tal, mas também questões internas, que vai mudando e vai formando em mim o caráter do meu Deus. Então, eu passo a vivenciar, a começar a experimentar esses atributos morais do Deus Criador. Muito bem, e nós caminhamos, e aí o texto vai nos falar agora da mente, E aí a mente é o mundo, E a mente, o texto aqui, do verso 5º em diante, nos vai falando que a nossa mente, ela pode estar voltada para as coisas da carne, ou ela pode estar voltada para as coisas do Espírito. Verso 5º diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, e o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, o homem, a partir do momento que ele toma uma decisão por Jesus, e homem e mulher, ser humano, a partir do momento que ele toma uma decisão por Jesus, é esperado, espera-se que ele tenha a sua mente liberta e a sua mente voltada para as coisas de Deus. Mas o homem pode permanecer ou desejar permanecer e buscar permanecer com a mente voltada para as coisas da carne. E o texto aqui fala, nós temos duas possibilidades: ou nós mantemos a nossa mente voltada para as coisas da carne, ou nós temos a nossa mente voltada para as coisas do Espírito. E isto também gera situações. E o texto nos vai mostrar que aquele que tem a sua mente voltada para as coisas da carne gera morte. E aquele que tem a sua mente voltada para as coisas do Espírito gera a vida. Verso 7º do texto diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, aquele que tem a sua mente dominada pelas coisas da carne, não faz a vontade de Deus. Nem pode fazer. Por quê? Porque a vontade da carne é contrária, é oposta à vontade de Deus, manifesta pelo Espírito. Verso 8º. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se uma pessoa, ela diz que é cristã, às vezes até está dentro de uma igreja, mas só vive fazendo as coisas da carne, dando vazão à sua carne, o texto aqui nos fala que essa pessoa não consegue agradar a Deus. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Ora, se eu
não consigo me desvencilhar das coisas da carne, né, dos prazeres da carne, aquilo que a carne milita contra o espírito, e se essa carne está vencendo o espírito na minha vida, então eu não sou alguém que esteja agradando a Deus, né? E o verso 12 ainda me diz assim, verso 12: portanto, irmãos, estamos em dívida, né? Não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela, né? Então nós estamos em dívida. E o verso 13 ele diz: pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Ou seja, se a pessoa vive para a carne, ela vai morrer. Morrer por quê? Ela vai viver eternamente longe de Deus. Por quê? Porque a sua carne a destruiu e prendeu longe de Deus. Mas, no verso 13, na sequência diz: mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Não há condenação, eles são filhos de Deus, eles foram libertos, sarados, curados, limpos e colocados sobre ele a chancela do Espírito Santo, propriedade exclusiva de Deus, e vivem nessa dependência do Espírito. Ele está liberto da condenação. Ele vai viver eternamente. E o verso 16 ainda nos diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Queridos, quando o Espírito de Deus está fluindo em mim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele testemunha com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Eu passo a ser integrante da família de Deus. Eu fui adotado, né? E essa questão de adoção, o apóstolo Paulo trabalha muito bem, né, nos seus textos. Adoção significa que eu não era da família, mas eu fui trazido para a família e foi lavrado um documento. Agora eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu fui recebido como filho, embora não fosse filho legítimo, mas agora sou filho. E como filho, eu tenho todos os direitos. Por isso que o apóstolo Paulo, logo mais aqui, vai falar que eu passei a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo o que Deus tem como herança, eu vou receber junto com Cristo, que é meu irmão, né? Por isso que é co-herdeiro, herdeiro juntamente com Cristo. É o que nós vemos aqui no verso de número 17. Diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Muito bem, então o texto nos informa: olha, você agora pertence à família de Deus. E você e eu, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, um dia tomamos essa decisão. E então deixamos o Espírito de Deus trabalhar em nós e lançar fora tudo aquilo que vem da nossa carne, dos nossos desejos, da nossa maldade, da nossa ambição, da nossa prepotência. Tudo é lançado fora.
e então começamos a trazer, pela atuação do Espírito em nós, gerando os atributos morais de Deus, que é amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Estas coisas formadas em nós nos geram um novo homem, por isso uma nova vida, novos propósitos, nova perspectiva, novos objetivos de vida, onde antes éramos homens e mulheres extremamente egoístas, pensando apenas em nós e no nosso bem-querer. Hoje, transformados e guiados pelo Espírito, nós olhamos para o outro, desejando abençoar a vida do outro e gerar algo bom na vida do outro, na vida do próximo, porque isto glorifica a Deus, porque em eu investir na vida do ser humano, eu estou investindo naquilo que é de Deus, porque Deus ama a sua criatura e deseja ver todas as suas criaturas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Então, quando eu estou servindo para isso, eu estou glorificando a Deus, e isto agrada a Deus. Então, nós somos herdeiros da graça, do poder, de tudo que é de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo, porque Cristo é o meu irmão mais velho. Por quê? Porque ele veio, trouxe a libertação, mas ele é filho de Deus. E eu fui introduzido, não sendo filho legítimo, mas fui adotado. E como filho adotado, eu agora passo a herdar todas as coisas juntamente com Cristo Jesus. Queridos, sobre você não há nenhuma condenação. Não há mais condenação. Você foi liberto. Eu fui liberto. Nós temos uma vida nova a ser vivida. Nós temos uma vida nova para desfrutar. Mas temos os atributos de Deus, os atributos morais de Deus que são desenvolvidos em nós pela atuação do Espírito. Isso é responsabilidade nossa, desenvolver, buscar, e através destes atributos morais, glorificar a Deus. E interessante que esses atributos, que é o amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio, esses atributos e os demais que fazem parte dessa relação, nós só podemos viver em sociedade. Essas coisas não tem sentido viver sozinho. Não faz sentido viver isolado, Ser um ermitão, subo, vou lá para o monte, fico isolado, vivo na paz. Quando nós nos isolamos, a paz é tão grande que nós nos sentimos incomodados, Porque a paz, aquela ausência de movimento, a ausência de pessoas, aquilo nos incomoda, porque nós somos feitos para vivermos em sociedade, para vivermos em família. Então, quando isso falta, também nos falta paz, Então, essa paz, esse amor, essa mansidão, esse domínio próprio, essa longanimidade, essa benignidade, eu só posso viver e desenvolver juntamente com outras pessoas, na presença, no coabitar com outras pessoas. Então, que você, meu irmão, minha irmã, e eu, que nós consigamos desenvolver essa vida nova pelo Espírito, através de uma submissão ao Senhor, deixando e dando liberdade para que o caráter de Deus seja formado na minha vida, na tua vida. O mundo que vivemos realmente não tem sido um palco facilitador dessas coisas, mas é justamente nesse momento que nós, como igreja, temos que aparecer e mostrar às pessoas a transformação que Deus realmente faz e o sentido que existe em ser pertencente ao Senhor Deus.
Porque as pessoas, quando tudo vai bem, tudo corre bem, as pessoas não entendem, tá tudo bem. Quando as coisas estão muito difíceis e você vive na paz, na alegria, na tranquilidade, na mansidão, a despeito das lutas, as pessoas não conseguem entender. E então isto é que te leva a ter autoridade para falar, é Deus em mim, é Deus agindo em mim. Que Deus age em você, que Deus age em mim e que as nossas vidas sirva de estímulo àqueles que estão andando desesperançosos pelo mundo, pelo nosso bairro, pela nossa rua, na nossa vizinhança, dentro da nossa própria casa. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer, porque Tu és bom, porque o Senhor é aquele que transforma vidas e transforma pessoas. E nós queremos te agradecer porque um dia fomos tratados e transformados pelo Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a sermos alvo cada vez maior da Tua graça e nos ajude a transbordarmos dessa graça para a vida daqueles que estão perto de nós. Abençoe-nos para que possamos ser bênção e nos ilumine, nos dê direção para que nós consigamos fazer a Tua vontade com alegria e com autoridade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui na próxima quinta-feira para continuarmos esse estudo em nome de Jesus. Amém.